Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Will you strike the Iranian nuclear component? I mean, you don't know that I'm going to even do it. You don't know. I may do it, I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. Eu, Fernando de Barros e Silva, da minha casa em São Paulo, tenho a alegria de conversar com os meus amigos Celso Rocha de Barros e Ana Clara Costa, no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro. Olá, Ana, bem-vinda. Oi, Fernando. Oi, pessoal. O recado hoje foi dado de forma categórica para o desgoverno que aí está, para o ministro da Fazenda que decidiu, neste momento de crise, sair de férias. Diga lá, Celso Casca de Bala. Fala aí, Fernando. Estamos aí, mais uma sexta-feira. Eu acho que a condição para o Bolsonaro apoiar, se não tiver uma anistia, por isso estou falando, que a anistia é o remédio, é a saída honrosa para todo mundo, neste momento ainda dá para fazer. Mais uma sexta-feira, mas antes dos assuntos dessa semana, aquele lembrete. Sábado agora, dia 21, a gente vai estar ao vivo na Feira do Livro em São Paulo. Isso mesmo, foro ao vivo neste sábado, às 17 horas na Feira do Livro, Praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu. Ana Clara, o Celso e eu esperamos vocês por lá. Agora sim, vamos aos assuntos da semana. Abrimos o programa pela guerra. O ataque de Israel ao Irã completa uma semana nessa sexta-feira. Depois das operações militares em Gaza, que já contam mais de 600 dias e já não podem ser chamadas de guerra contra o Hamas, mas de uma deliberada ação de limpeza étnica contra o povo palestino, depois de ter assassinado as principais lideranças do grupo terrorista Hezbollah, que se concentra no sul do Líbano, o governo de Benjamin Netanyahu abriu fogo contra o Irã, a pretexto de destruir o programa nuclear da nação inimiga e, como disse o primeiro-ministro israelense, libertar a nação persa da tirania dos ayatolás. À luz do que temos visto, seria o caso de libertar Israel da insensatez limitada de Netanyahu. O estrago provocado pela artilharia israelense sobre o Irã já foi grande. Centenas de iranianos foram mortos, entre eles o chefe do Estado-Maior do Irã, o comandante sênior e o comandante-chefe da chamada Guarda Revolucionária, entre outras lideranças civis e militares do regime. A reação do Irã começou na própria sexta-feira, mas o sistema de defesa de Israel neutralizou a grande maioria dos mísseis e artefatos lançados contra o país. A evolução do conflito é imprevisível e vai depender do envolvimento dos Estados Unidos. Donald Trump, a seu estilo parvo, grosseiro e prepotente, emite até agora sinais contraditórios. No início da semana, o presidente norte-americano tuitou que o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, era um alvo fácil, mas que não seria morto por enquanto. Exigiu a rendição incondicional do Irã e recebeu como resposta de Khamenei que qualquer intervenção militar dos Estados Unidos terá consequências graves. A base social de Trump se divide a respeito da participação direta do país no conflito. Uma parcela de peso da turma maga defende que cada um com seus problemas e eles lá no Oriente Médio que se explodam. Não é tão simples assim, sabemos. A gente vai discutir os principais aspectos e os possíveis desdobramentos desse conflito que coloca o planeta em estado de alerta vermelho. No segundo bloco, a gente analisa as dificuldades de Lula que parecem se acumular. Foram vários os revés recentes do governo no Congresso. Na terça-feira, os congressistas incluíram os chamados jabutis, que são artigos contrabandeados que não correspondem ao tema de origem do que está sendo votado. Incluíram esses jabutis num projeto que tinha como objetivo inicial estimular a geração de energia eólica gerada em alto mar. Resultados de lobbies bem-sucedidos, os jabutis devem provocar um aumento de 3,5% na conta de luz para os consumidores. Também na terça, o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, leu o pedido de criação da CPI mista para investigar as fraudes no INSS, que é um tema explosivo para o Planalto. E como se não bastasse, a Câmara aprovou um requerimento de urgência para votar o projeto que suspende os efeitos do decreto que elevou o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, editado pelo governo Lula. O escândalo do INSS foi apontado como o principal freio à recuperação da popularidade do presidente, segundo pesquisa recente da Quest. No Datafolha, pela primeira vez, a parcela de brasileiros que se declara bolsonarista igualou a dos que se identificam como petistas, isso desde que a pesquisa foi iniciada em dezembro de 2022. No terceiro bloco, a gente fala da família Metralha.
A Polícia Federal indiciou Jair e seu filho Carlos, além de Alexandre Ramagem, entre outros, no inquérito da ABIN paralela, ou seja, da transformação da agência de inteligência em polícia política para perseguir adversários e executar serviços sujos do interesse dos golpistas. Carlos é apontado pela PF como idealizador da estrutura de espionagem. Enquanto Eduardo segue nos Estados Unidos, tentando apoio internacional para os objetivos da família, o senador Flávio Bolsonaro, tido como o menos problemático da família, sugeriu que o apoio de papai a qualquer outro candidato em 2026 vai depender do compromisso deste suposto candidato com o indulto ao ex-presidente, mesmo que isso signifique enfrentar o Supremo e usar a força, entre aspas, as palavras do próprio senador da República em entrevista à Folha de São Paulo. Não é mole, mas é isso. Vem com a gente. Muito bem. Ana Clara, vamos começar com você. E sim, temos apuração. Aqui a gente não vai só comentar o que a gente acha da guerra, a gente vai trazer informações também. Diga lá o que você apurou sobre esse conflito horripilante. Bom, Fernando, dá para começar dizendo que o governo Netanyahu quase foi dissolvido no início de junho. Conseguiu sobreviver, mas bastante enfraquecido. E não é novidade para ninguém que o Netanyahu usa a estratégia militar, o aparato militar, para, digamos, cevar os inimigos dele no intuito de manter a sua coalizão no poder, né? Ele sempre usa o argumento do perigo, do medo, para justificar a permanência dele como primeiro-ministro. Essa quase dissolução do parlamento e da posição dele no início de junho tem tudo a ver com o que aconteceu depois. Curiosamente, um pouco antes de tudo isso acontecer, o Rafael Grossi, um argentino que dirige a Agência Internacional de Energia Atômica da ONU, publicou um relatório dessa agência dizendo que o Irã tinha 3 sítios de produção de urânio não declarados às autoridades. Porque o Irã, como ele faz até agora parte do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, ele tem que dizer todos os sítios que ele tem e aparentemente tinha 3 sítios que ele não tinha declarado. Nesse mesmo relatório, que saiu coincidentemente junto com a quase dissolução do governo Netanyahu no início de junho, esse relatório também dizia que tinham sido feitos questionamentos sobre o enriquecimento de urânio de algumas plantas no Irã no ano passado que não tinham sido respondidos até agora. Então ele colocava isso como uma coisa preocupante. Então eles têm 3 sítios que eles não tinham declarado e o que a gente perguntou no ano passado, dúvidas sobre o enriquecimento de urânio, eles não responderam, então a situação é preocupante. A prova de que ela falou com o argentino é que ela tá chamando lugar de sítio, viu, Celso? 3 sítios. Opa! Vamos lá, brincadeira, Ana, vamos lá. Vamos lá. E tem um bastidor que eu acho que faz também todo sentido, que é o seguinte: o Rafael Grossi, que é esse diplomata argentino, no caso, que trabalha na ONU, ele está querendo se cacifar, ou pelo menos estava querendo se cacifar para o cargo de secretário-geral da ONU, que em breve ficará vago. Então, muita gente lá dentro achou, depois da divulgação desse relatório, meio sem sentido. E também uma coisa, por que você vai divulgar esse relatório agora? Esse relatório não precisava ter sido divulgado exatamente agora. Ele poderia ter sido divulgado até o final do ano. E ele foi divulgado justamente nesse momento. Então, tudo isso criou um contexto de suspeição em relação a esse relatório. E aí, muita gente lá dentro avaliou essa divulgação como sendo uma tentativa desse diplomata de se colocar no assunto mais quente do momento para justamente se cacifar para esse cargo que ele supostamente almeja. E aí, segundo a Carta da ONU, que é esse documento que rege essa organização tão analógica, digamos, hoje, um país não pode atacar o outro a não ser que seja em legítima defesa ou defesa coletiva. E Israel atacou o Irã na sexta-feira passada em defesa prévia. Tá aí um argumento novo que foi criado naquele momento. Ou seja, ele atacou o Irã em razão de uma perspectiva de o Irã estar enriquecendo urânio a ponto de fabricar uma bomba atômica.
E eu falo aqui da Carta da ONU como se alguém respeitasse a Carta da ONU, né? Mas, na verdade, só respeitam quando convém, né? Porque ninguém que está invadindo países recentemente tem respeitado a Carta da ONU. Mas, curiosamente, Netanyahu resolveu levar em conta o documento da ONU para justificar o seu ataque em defesa prévia. Ou seja, o documento da ONU vale para justificar o ataque, mas todo o resto da ONU não vale. E aí, depois que já era fato consumado, e Israel atacou sobretudo instalações nucleares no Irã, o mesmo Rafael Grossi, da Agência Internacional de Energia Atômica, veio a público dizer que ele está preocupado, que ele não ficaria de braços cruzados e que prestaria assistência ao Irã. Então ele veio depois fazer um super deixa disso, e também ele deu uma entrevista para a Christiane Amanpour da CNN na quarta-feira dizendo que não é possível confirmar que o Irã esteja fazendo uma bomba, basicamente. A agência não tem informações para isso. Tudo aconteceu em razão de uma informação fabricada por um indivíduo da ONU que, verdadeiro ou não, acabou justificando tudo que o Netanyahu fez dali em diante. Foi usada pelo Netanyahu como pretexto. Exato. E assim, Israel vem há mais de 20 anos ameaçando atacar esses sítios de enriquecimento de urânio no Irã. E justamente quando Israel está arrebentando Gaza e tocando terror nas redondezas com os outros grupos ali, além do Hamas, o Hezbollah e tudo. E no Iêmen também, né? No Iêmen, exato. Eles decidem colocar em marcha esse plano antigo de acabar com as plantas nucleares do Irã. Ou seja, vamos aproveitar a viagem que a gente está fazendo aqui pela região e fazer barba, cabelo e bigode. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Outra coisa que merece ser mencionada, o Irã estava em conversas com os Estados Unidos sobre o seu programa nuclear. E os dois países iriam ter uma reunião em Omã na semana que vem. Então, há quem diga também que essa estratégia de Israel, que parece ter surpreendido o Trump, assim, quando tudo aconteceu, parecia que o Trump não estava plenamente informado de tudo. Há quem diga que essa estratégia foi pensada para, inclusive, melar qualquer possibilidade de acerto entre Irã e Estados Unidos sobre o programa nuclear. E aí, só quero fazer um parêntese que é muito curioso que Israel, enfim, tem reportagens no New York Times, enfim, na imprensa mundial, falando sobre plantas nucleares em Israel, que são plantas nucleares, sítios de enriquecimento de urânio, que são secretos, ou seja, que a ONU não tem acesso, que a Agência de Energia Atômica não tem acesso, não sabe o que tem lá dentro ou que tipo de bomba que eles podem fabricar, e tá tudo bem, não é um problema Israel ter esses sítios que não são conhecidos. No caso do Irã, é um problema porque o Irã faz parte do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares e Israel não faz parte do tratado, e tá tudo bem também, aparentemente, né? Não é um problema. Celso, vamos com você. O que acrescentar à apuração da Ana Clara? Então, Fernando, a primeira questão, que obviamente todo mundo está se perguntando, tem que se perguntar mesmo, é assim, o Irã estava prestes a desenvolver armas nucleares? Das pessoas que eu conversei, o consenso parece ser que provavelmente não. Isso não dá para ter certeza, né? E é bom dizer que Israel também não ajuda a gente a acreditar nessas afirmações que eles fazem, que realmente o Netanyahu está há 20 anos indo na ONU dizer que falta um ano para o Irã construir uma bomba. Quem tiver curiosidade, faz mais de 10 anos o Netanyahu foi para a ONU com uma cartolina com uma bomba desenhada, dizendo que daqui a um ano o Irã ia fazer uma bomba. Então, enfim, é possível que um dia isso seja verdade, mas o fato dele ter dito tantas vezes dá uma desmoralizada. A Agência Internacional de Energia Atômica informou que o Irã andava estocando urânio em grande quantidade, enriquecido em 60%. É muito mais do que necessário para um programa civil de energia nuclear, mas para fazer a bomba atômica você precisa enriquecer 90%. A não ser que, enfim, algum desses serviços de inteligência tenha dados diferentes da Agência Internacional de Energia Atômica, a princípio não parece que o Irã estivesse prestes a fazer uma bomba. Assim, eu não estou dizendo isso para dar uma medalha de bom comportamento para o regime iraniano, não, que, aliás, como todo mundo sabe, é um regime opressivo, etc. E que, inclusive, até hoje não reconhece Israel diplomaticamente. Oficialmente, o Irã só se refere a Israel como a entidade sionista. Realmente não é uma maneira de fazer amigo, né? Agora, se você deixar de lado a natureza do regime iraniano por um segundo, não é totalmente sem sentido o Irã querer fazer uma bomba. O Irã é vizinho do Paquistão, que tem bomba atômica. Ele está a um Paquistão de distância da Índia e da China, que tem bomba atômica. Se você cruzar o Paquistão para baixo, você sai na Índia. Se você cruzar o Paquistão para cima, você sai na China. E é relativamente perto da Rússia, que inclusive eles tinham fronteira com a União Soviética, né, antes do fim da União Soviética. Então eles estão numa vizinhança muito complicada e, aliás, ele é vizinho de 2 desastres recentes de intervenção americana, que foram o Afeganistão e o Iraque.
Se você derrubar os ayatollahs hoje e instalar um governo democrático, eu garanto pra você que ele também vai pensar, vem cá, será que não era bom a gente ter uma bomba? Agora, curiosamente, na reunião que teve no Conselho de Segurança da ONU, logo depois do primeiro ataque de Israel, China, Rússia, Paquistão e Argélia foram os países que condenaram Israel. Pois é. Pelo que aconteceu. Só esses países no Conselho de Segurança. Todo o resto da Europa, enfim, todo mundo não falou nada, só... China, Rússia, Paquistão e Argélia. Argélia é o que pesa menos aí no contexto. Pois é. Então, assim, em termos puramente realistas de política internacional, não é um absurdo qualquer governo iraniano, seja dos fundamentos islâmicos ou não, conceber a ideia de desenvolver armas nucleares. A grande questão para a comunidade internacional é se o regime fundamentalista iraniano se comportaria como um agente racional em política internacional, que certamente implicaria em não atacar ninguém, né? Usar para propósitos meramente defensivos, ou não, né? Porque o caráter fundamentalista aí... Ou se ele se comportaria como Netanyahu, de maneira irracional. Exatamente, exato, já que estamos falando de fundamentalista. O Obama, de qualquer maneira, tinha conseguido um acordo em que o Irã só poderia enriquecer o urânio em 4%. Que, pelo que eu pesquisei, é menos que o necessário para fazer uma bomba, muito menos, né? Mas também é menos do que o Brasil enriquece, aqui na fábrica em Resende, que fabrica combustível para Angra dos Reis. Então era um tratado bem restritivo. O Trump abandonou esse tratado. Boa parte desse problema que a gente está vendo hoje é porque o Trump largou o Irã e o Irã foi fazer outra coisa. Então você vai dizer, foi por causa disso? Foi porque o Israel realmente está com medo de que o Irã esteja a qualquer momento pronto para jogar uma bomba em Israel? Provavelmente não. Eu estava conversando com o Maurício Santoro, que é professor de Relações Internacionais, e ele está dizendo que ele acha mais provável que simplesmente tenha se aberto uma janela de oportunidade que Israel achou que não ia durar muito tempo. Porque Israel tem colecionado sucessos militares. E, inclusive, algumas coisas por sorte. Quer dizer, o governo da Síria, do Bashar al-Assad, que era aliado do Irã, caiu sozinho. Caiu por uma crise interna. O Hamas foi destroçado no massacre de Gaza. E é sempre bom diferenciar o que está acontecendo em Gaza do que está acontecendo com o Irã. Israel está em guerra com o Irã, Israel está massacrando Gaza. Entendeu? Em Gaza não tem ninguém com defesa antiaérea, não tem ninguém com um exército articulado, é civil morrendo. O Hezbollah foi recentemente derrotado por Israel, que era outro aliado do Irã. E a Rússia, que é a principal aliada do Irã, está ocupada na Ucrânia. A Rússia não está em condição de dar auxílio militar para ninguém. A Rússia está pedindo auxílio militar para quem puder ajudar. E Israel pensou, cara, o Irã nunca teve tão fraco em termos diplomáticos. Essa é a hora de eu dar uma porrada nesse programa nuclear e se bobear como bônus ainda derrubo lá o Ayatollah. Sempre lembrando o que a Ana falou, né? Da fragilidade do Netanyahu interna, da possibilidade dele cair. Exatamente. Ele sabe que quando ele parar de fazer guerra, ele cai, e quando ele cair, ele é preso. Preso em Israel mesmo, gente. Não é por causa de Corte Internacional de Haia, não. Ele é ladrão, ele é cheio de... Só que tem uma coisa, de fato, isso objetivamente falando é verdade. A janela de oportunidade para um ataque israelense ao Irã está particularmente favorável. E é bom que se diga, os analistas militares estão muito mal impressionados com as Forças Armadas do Irã. O pessoal achava que o Irã ia ter mais capacidade de resistir do que demonstrou até agora. Aparentemente, em um dado momento, Israel controlou o espaço aéreo do Irã mesmo. Israel não estava mandando só aqueles caças invisíveis, aquela coisa. Tinha avião normal de Israel sobrevoando o Irã e fazendo o que quisesse. Em termos puramente militares, a ofensiva de Israel até agora é um sucesso. O que muita gente diz é que para eles conseguirem realmente acabar com o programa nuclear iraniano, eles precisariam de ajuda americana, porque os Estados Unidos é o país que tem uma bomba anti-bunker de basicamente 30 mil libras de peso, o que quer dizer mais ou menos umas 13 toneladas e meia, algo assim. É bastante bomba. Só os Estados Unidos, inclusive, tem um bombardeiro capaz de lançar essa bomba. Essa instalação em Fordo, dentro de uma montanha, é o que todo mundo diz, e só essa bomba americana seria capaz de alcançar essa instalação e só um avião americano é capaz de transportar essa bomba e soltar ela no lugar certo. E isso sim seria um golpe duríssimo para a pesquisa nuclear iraniana. O Trump vai topar isso? Isso é que é a grande questão enquanto a gente está gravando. O que parece é que ele, no começo, não estava interessado nessa guerra, que o Netanyahu começou sem ele mesmo, aparentemente. E aos poucos ele foi ficando mais favorável, conforme foi ficando claro o quanto estava dando certo a ofensiva de Israel. Porque ele não queria se meter nisso, porque com toda razão ele avaliava, isso aí vai ser daquelas guerras que vai durar 50 anos, a gente vai ficar atolado lá, preso naquele negócio. Conforme foi ficando com cara de passeio israelense, ele falou, quer saber, eu vou lá dizer que quem ganhou fui eu. Então, por exemplo, numa certa altura ele tweetou assim, nós controlamos o espaço aéreo do Irã. Nós quem, cara? Era Israel, né? Era Israel que controlava o espaço aéreo do Irã, entendeu? Você não controlava nada. Você não controla nem Los Angeles. O espaço terrestre de Los Angeles, né? Exato. Mas ele resolveu dizer que foi ele que ganhou. Não quis perder a oportunidade de dizer. E pediu a redenção, né? Isso, foi lá, falou, todo mundo aí, cala a boca, agora é eu que mando aqui. E os israelenses falando, agora. Tem um problema sério.
Enquanto a discussão é sobre força aérea e tecnologia de guerra, o Irã não tem a menor condição de concorrer com Israel. Agora, se o objetivo, como Israel já deixou meio no ar, assim, seria derrubar o regime iraniano, aí a coisa é bem mais complicada, porque os Estados Unidos têm duas experiências muito ruins e muito caras que foram o Afeganistão e o Iraque. E a Líbia, em certa medida também, embora os Estados Unidos ali tenha muito europeu nessa confusão também. Os Estados Unidos entraram em guerra contra o Afeganistão porque o Afeganistão dava abrigo à Al-Qaeda, que tinha feito o 11 de setembro, mas eles derrubaram o Talibã e disseram que iam fazer uma mudança de regime. 20 anos depois, tiveram que entregar pro Talibã de novo. Devolveram pro Talibã, depois de gastar bilhões e bilhões de dólares e morreu um monte de americano, enfim. O saldo foi esse, no final eles entregaram pros caras que estavam lá antes. E no Iraque, o desastre foi maior ainda, porque o Iraque, bem ou mal, o Saddam Hussein era um tirano grotesco, ainda bem que mataram ele, mas o Iraque era um estado mais ou menos funcional. Tinha, sei lá, luz elétrica, tinha sinal de trânsito. E quando os Estados Unidos invadem lá, o Iraque deixa de ter essas coisas. O Iraque vira um caos completo e é nesse vácuo de poder no Iraque que surge o Estado Islâmico. O Irã é muito mais populoso do que essa turma toda. O Irã é mais rico, o Irã tem mais arma, o Irã tem muito mais potencial de virar um pântano desse em que os Estados Unidos se atola e não consegue mais sair do que os outros estados. O Trump certamente quer participar de uma vitória militar israelense, mas ele não quer ser responsável pelo caos que vai vir caso o regime teocrático caia. Então. E pelo custo também, né? E a base social dele nos Estados Unidos é muito forte, a ala que é contra a participação americana na guerra, né? Sem dúvida, tem toda aquela tradição isolacionista. E tem o pessoal que gosta de ajuste fiscal nos Estados Unidos. O custo da guerra do Iraque, por exemplo, é nos trilhões. Esse aí o Paulo Guedes ia se amarrar. Então, assim, é uma grana violentíssima que custa uma guerra dessa. Os Estados Unidos têm a menor condição de fazer isso enquanto ele está querendo cortar imposto de todo mundo. Tá? Certo. Então, assim, eu não sei o que ele vai fazer, mas realmente não vai ser uma escolha fácil, dadas as prioridades que ele expressou até agora. Eu queria falar um pouco sobre a Europa. Quando esses ataques aconteceram, alguns países europeus até chegaram a cogitar que eles poderiam mediar uma solução, né? Mas isso não durou 24 horas, porque com o G7 acontecendo no Canadá, o Trump conseguiu rapidamente costurar uma declaração conjunta dos países de apoio a Israel e condenando o Irã como fonte de instabilidade e terror. Só para lembrar, fazem parte do G7 os Estados Unidos, Canadá, Itália, Reino Unido, França, Alemanha e Japão. O chanceler alemão Friedrich Merz chegou a dizer que todo o aparato nuclear do Irã tem que ser destruído e que Israel teve a coragem o suficiente para fazer o trabalho sujo por eles. Acho que foi ele que escreveu o editorial do Estadão, né? Que o Estadão também deu um editorial essa semana falando que o Ocidente ainda vai agradecer a Netanyahu pelo que está fazendo, pela liberdade e tal. E a gente chega num ponto, numa constatação de que a diplomacia morreu. Porque se você usa um relatório da ONU para justamente violar a Carta da ONU, se os países com alguma neutralidade ou algum poder não têm a menor condição de mediar nada, pelo contrário, se acovardam, se você forja um ataque militar para melar um possível acordo entre dois países, se você massacra a população civil de um território para depois invadi-lo e fala isso publicamente, como Israel fez com Gaza, e o Ocidente te apoia, então realmente a gente chegou no momento em que a solução militar parece ter suplantado a diplomacia. Acabou, não tem mais nem uma nota de repúdio no Conselho de Segurança, que aparentemente só está preocupado com a segurança de 2 ou 3 países no mundo, né? Se o multilateralismo não tinha sido enterrado ainda, acabou de ser agora. E eu não sei se vocês se lembram, mas eu falei aqui há algumas semanas que teria agora, no final de junho, uma conferência na ONU sobre a Palestina. Eles iam discutir a solução de 2 estados, em Nova York. E havia a expectativa de que chefes de Estado comparecessem, que a França talvez reconhecesse o Estado palestino, o que não adiantaria muito, mas seria mais um tijolo de constrangimento ali para os Estados Unidos e Israel. Bom, depois do que aconteceu no Irã, essa conferência foi adiada, sem previsão de ser retomada. Então, nem essa discussão sobre a Palestina vai voltar tão cedo, entendeu? Além da crise do multilateralismo,
coisa que o Celso já vem falando há meses aqui no programa e que você retomou hoje muito bem, tem uma fragilidade dos Estados Unidos também, né? Como xerife do mundo. Tem gente agora comparando o Trump ao Bush, que ele pode tomar o caminho do Bush, apesar de ter dito que ia acabar com as guerras, que pode colocar o Estado... A posição hoje dos Estados Unidos é muito mais frágil do que era 20 anos atrás, né? Sem dúvida. A gente está vendo um pouco um vácuo mesmo. O Netanyahu, aparentemente, tudo indica, está quase arrastando o Trump para esse negócio. Há 20 anos atrás, pediria permissão, né? Exato. Ele ia fazer mesuras para, a gente está pensando, quem sabe talvez, o senhor concorda? Pois é. Bom, vamos encerrando o primeiro bloco do programa por aqui. Fazemos um rápido intervalo. Na volta, vamos falar dos apuros do governo Lula. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Ana, só pensamos em guerra, ou quase só, mas as coisas internas aqui, as coisas domésticas, não estão muito boas para o governo. Vamos recapitular esses últimos acontecimentos no Congresso. A situação se agravou, podemos dizer isso? Ou é mais do mesmo? Temos a nossa guerra aqui também. Eles não usam armamentos bélicos, mas há armamentos bem imorais muitas vezes. O armamento é a emenda secreta. Tem a Exato. bomba de 13 toneladas lá. Exato, recheada de dinheiro. Exato. 13 mil cacaus. Bom, foi uma semana ruim para o governo. Primeiro, a questão do decreto do IOF, que é uma novela que se arrasta semana a semana e que nessa semana teve um capítulo importante, que foi a votação da urgência do projeto de lei para derrubar o decreto. Votar a urgência significa que esse projeto de lei para derrubar o decreto vai tramitar na Câmara rapidamente, sem passar por comissão nem nada, né? Então, na verdade, é o Congresso colocando uma faca no pescoço do Lula para dizer para ele, olha, ou você arruma uma solução para isso, ou a gente vai derrubar o seu decreto. A solução que o governo prevê para tentar apaziguar é liberar mais emendas. Isso só vai ser definido mais ou menos quando o Hugo Motta se reunir com o Lula para conversar sobre esse assunto. Mas o governo está achando que com emendas eles vão resolver o problema. Há dúvidas de que isso aconteça. E se não, continua aquela mesma ladainha de sempre. O Congresso diz que o governo vai ter que cortar gasto, os chamados gastos estruturais, mas o Congresso não quer cortar emenda, nem benefício tributário dos mais ricos ou aprovar qualquer medida que faça os mais ricos pagarem mais imposto, basicamente. Mas tem um ponto nessa equação que foi revelado pela Bloomberg na semana passada, que é a história das bets. É uma reportagem da Simone Iglesias e da Marta Beck. Elas contam que parte da decisão do Hugo Motta de não aceitar a proposta alternativa do Haddad vem do fato de essa proposta do Haddad prever o aumento de tributação sobre as bets, de 12% para 18%. E elas contam que as empresas do setor, que tem muitos parlamentares no bolso, inclusive, como o Ciro Nogueira, por exemplo, que o João Batista mostrou bem na Piauí, mas também outros deputados do Centrão, como o Isnaldo Bulhões, o Dr. Luizinho, que são líderes do MDB e do PP, respectivamente, eles reclamaram, vieram para cima do Hugo Motta dizer que 18% das bets ia corroer muito a margem delas. E que elas, coitadas, que já eram muito penalizadas pela concorrência desleal das bets ilegais. Exato. E o Ciro, sobretudo o Ciro, jogou essa pressão no Hugo Motta e isso contribuiu para o tensionamento que houve para essa aprovação da urgência. Detalhe, a Fazenda queria tributar as bets em 25%. Eles reduziram para 18% justamente numa colher de chá ali, já antevendo que ia ter pressão. E mesmo os 18% eles não querem aceitar. Então, parte dessa treta imensa que está monopolizando todos os trabalhos no Congresso, essa questão do IOF e tudo, parte disso vem da vontade de empresários de bets não serem tributados em 18%. Então, assim, a gente está falando disso há 3 semanas, em parte por causa disso. Não tem a ver com bets exatamente, mas tem a ver com jogatina, que o Alcolumbre está ressuscitando ou pondo para tramitar a liberação dos cassinos.
que é uma coisa que os Sim. evangélicos não querem, porque supostamente eles não vão falar isso, mas atrapalha, ou o dinheiro vai para uma coisa ou vai para outra, embora talvez não seja o mesmo público, mas cassinos e bingos, então acho que tem uma disputa mesmo pelo salário do pobre coitado. Sim, e o Davi Alcolumbre é um dos principais interessados também na questão das bets. Ele é um defensor desse lobby das bets. Nós vamos realizar essa profecia, fazendão e cassino. É o futuro do Brasil, eu resumo. É o agro e a jogatina. Ao som de Gustavo Lima. Que delícia, hein? É isso aí. Se for só o som, tá bom. Se não for sob a caneta de Gustavo Lima, tá bom. Bom, enfim, o Haddad, eles não estão trabalhando com alternativa nesse momento, eles acham que eles vão conseguir resolver esse pagamento de emendas, e o Haddad ainda pretende, não sei se ingenuamente ou não, mandar para o Congresso um plano de redução de gasto tributário, entenda-se, redução de isenção de empresas, e insistir que, enfim, essas empresas precisam voltar a pagar o imposto que elas pagavam antes, porque precisa recompor perda de arrecadação. A situação se agravou e os dois lados estão marcando uma posição, digamos, pouco apta ao diálogo, né? Então, isso é uma situação complexa. Além disso, temos a instauração da CPMI do INSS no Senado, que vai ser um campo de batalha para o governo apanhar. A gente sabe, porque é uma CPMI que está sendo pedida pela oposição, então não está ali para... Vamos fazer requerimento para ouvir o irmão do Lula. Sim, Daí, exato. se não for, vai ser um escarcéu. Isso aí é confusão na certa. E aproveitando o mal-estar que existe entre o Congresso e o governo, houve também essa derrubada do veto do Lula, que provavelmente, possivelmente, fará com que a conta de luz aumente para a população, que é algo que o Lula não quer, porque uma das coisas que ele investiu pensando em 2026 é na redução da conta de luz. E essa derrubada do veto dele tem efeito contrário. Eu estava assistindo no Roda Viva o Felipe Nunes, que é pesquisador e também fundador da Quest, que faz pesquisas. Ele estava dizendo que um dos grandes problemas que a gente teve em 2022 e que possivelmente vai voltar a ter em 2026 é que, com o eleitorado tão dividido meio a meio, muito provavelmente uma eleição vai acabar sendo definida por um voto negativo, ou seja, você votar, na verdade, não em quem você quer, e sim para quem você não quer não ganhar. Se isso se comprovar na eleição, por exemplo, de 2026, significa que grande parte de quem está indo para a urna, na verdade, não aprova aquele projeto. Está indo só porque não quer que o outro ganhe. Isso tem um impacto grande na governabilidade. E o que a gente vê na governabilidade hoje é um pouco isso. A gente tem um Congresso que foi eleito pela população que não está dentro do projeto do PT. O projeto do PT não agrada esse Congresso. Não, quase o oposto. Exato. Chegou a tal ponto que você tem um ministério com um orçamento considerável como o Ministério das Comunicações, que recentemente teve o seu ministro Juscelino Filho demitido, e o partido dele não quis indicar nenhum deputado para assumir o ministério, indicou uma pessoa do terceiro escalão para ser ministro, que mostra realmente que não tem um alinhamento em nenhum ponto. E ideológico, obviamente, não tem, mas está tendo cada vez menos, cada vez mais raros os pontos de contato entre esse Congresso, que inclusive está na base do governo, com o próprio governo, né? A argamassa é de má qualidade, cada vez pior, tá cheio de furo nessa argamassa. Celso, vamos te ouvir sobre isso, acho que você quer começar pelas pesquisas? Pois é, Fernando. As últimas pesquisas que vieram, vou falar mais aqui da Datafolha e da Quest, mostraram uma dinâmica que eu achei interessante. Não necessariamente boa, mas interessante. Bom, em primeiro lugar, queria recomendar quem puder assistir o Roda Viva do Felipe Nunes, da Quest, que é um bom analista. Então, ouvinte do foro, ele tá. Olha só, então, excelente analista, o melhor analista que eu já vi. Ele ouve, comenta, manda mensagem. Da ciência política, exatamente. Muito bom. Se você sai um pouco dessas perguntas que atraem mais manchete, né? Pergunta se a aprovação do Lula, essas coisas. E aí você vai nas perguntas mais específicas. Você tem a sensação de que uma das coisas que vinha derrubando a popularidade do Lula, que era a economia,
que era uma coisa que gerava um certo debate, que aparentemente os números da economia não estavam bons ou pelo menos não estavam ruins, dependendo do momento, e a avaliação era ruim. Isso claramente parou de piorar em algumas medidas e melhorou em outras. Então, aparentemente, o trabalho que o governo vem fazendo para tentar falar da reforma do imposto de renda, para tentar, enfim, falar de políticas públicas novas, todo esse pacote aí, depois que o Sidônio entrou, eles fizeram questão de divulgar, isso teve algum efeito, sim. E, inclusive, quem tiver curiosidade de ler o relatório da Quest, já mais para o final, você vai ver que os programas do Lula são bastante populares. Esses programas novos que o governo anunciou, se você pergunta, você é a favor disso, você é a favor disso, você é a favor disso, a população em geral, uma ampla maioria, apoia. Então você vai dizer, mas então devia ter melhorado a popularidade do Lula. E o que parece ter travado essa dinâmica foi o escândalo do INSS. Essa é a avaliação do Felipe Nunes, por exemplo, eles fizeram uma estimativa, ele não explicou bem como fizeram, eu imagino que eles tenham olhado para as relações históricas entre essas diversas respostas, né? Mas ele fez uma avaliação de que se não fosse pela INSS, a aprovação do Lula seria 4 pontos percentuais maior. Que é bastante coisa. Até porque ele é um dos que defendem que nessa eleição vai ter 10 pontos percentuais em disputa, entendeu? Que o resto do eleitorado já está mais ou menos distribuído. 4% a mais de aprovação seria muita coisa. Então, realmente, o escândalo do INSS foi um desastre para o governo. Carlos Lupe tinha que ter visto isso mais cedo, tinha que ter botado uns caras mais interessados em acabar com isso, e o governo precisa ser muito mais rápido na devolução do dinheiro, né? Para matar esse assunto, para parecer que lidou com eficiência, essas coisas. Agora, eu não subestimaria o fato de que o lado econômico melhorou na pesquisa, porque eu suspeito que isso é um dos negócios que vai decidir a eleição ano que vem. É cedo para dizer se essa melhora é grande, se essa melhora é estável. Você pode, de repente, chegar num cenário que, na verdade, só o que aconteceu é que teve aquela crise do Pix que derrubou muito e agora isso passe. O governo, pelo menos, consiga reverter isso, mas não consiga fazer uma grande escalada da aprovação sobre a economia nem nada. É difícil dizer. Também é possível que a avaliação subjetiva da economia tenha descolado, em certa medida, dos fatos. Isso é uma coisa difícil de analisar, né? Eu sou cético com isso, eu tendo a não acreditar nisso, não. Mas é possível, porque inclusive, para ser honesto com você, a minha impressão olhando os números seria que ano passado estaria melhor que agora. E aparentemente o pessoal acha que parou de piorar. Mas o próprio Felipe fala o palpite dele para isso, que as pessoas querem se sentir parte do projeto. E por mais que talvez a sua vida tenha melhorado, caso tenha, se você não se sente parte do projeto, se você Pode ser uma coisa dessas, Eu aprendi, como analista, que a última coisa que você faz é achar que as pessoas enlouqueceram e não sabem o que está acontecendo na vida delas. Mas, enfim, tem um quebra-cabeça aqui sobre essa relação entre os números da economia e a aprovação, que aparentemente agora até está jogando a favor do governo, em certa medida. Agora, a questão do crescimento, Celso, o crescimento vem sendo maior do que o mercado vem projetando, mas a tendência é que esse crescimento embique para baixo. Não sou eu do mercado, mas com os juros do jeito que está, já está dando sinais de que vai para baixo. Então, a margem de manobra do governo é nos programas sociais, que você falou que está na distribuição de renda, nesses programas. Porque no crescimento não vai ter muita margem. E nos programas sociais a coisa também não é boa. Também não é boa, então. Estão querendo cortar, né? Não. O Felipe Nunes falou uma coisa no que eu achei muito certeira e que mereceu comentário da grande mestre Marina Hermínia Tavares. Os programas sociais que elegeram o Lula esse tempo todo já estão sendo dados meio de barato pela população, porque teve um governo muito de direita, muito adversário do Lula, que não acabou com os programas sociais, não teve coragem de mexer nisso e, aliás, durante a pandemia até aumentou. As pessoas pararam de ter medo de perder. Exatamente. Né? Então, aquele medo de assim, se o Lula não ganhar, vão cortar meus programas sociais, esse medo em grande parte desapareceu, entendeu? Que é um resultado muito interessante. E que cá entre nós é um evento saudável na democracia brasileira, eu acho. Se você tem uma certa confiança de que não vai mudar os programas de governo para governo, deixa de ser bom. Eu não sei, eu teria esse medo. Não, diante das coisas que estão acontecendo, da discussão econômica. Mas tudo bem que não tem desse medo. Eu dou um passo atrás, que a democracia brasileira é que está... Também não está no seu melhor momento. Não é do programa continuar na democracia, é da democracia continuar. E aí o que a Maria Hermínia vai dizer, e que faz um certo sentido, é o seguinte. Então, assim, os programas que existem, mesmo aperfeiçoados, ampliados, etc., como o Lula está fazendo, não estão gerando popularidade. O que poderia gerar é você, por exemplo, fazer um investimento maciço no SUS ou na educação, fortalecimento de uma série de políticas em outras áreas, mas essas políticas são caras. Ou segurança pública, obviamente. Mas tudo isso é caro. Porque uma das coisas do Bolsa Família é que o Bolsa Família era bem barato. Hoje em dia ele não é tão barato quanto era, mas continua, pro efeito que ele produz, ele é bem barato. E ele chega na ponta. Ele chega na ponta, você... Não vai passar por filtros e mais filtros, que depois vai chegar a 1% do que saiu, como acontece com o SUS, coitado. As outras coisas que o governo poderia fazer de política social são caras.
para gerar um efeito que mexa na popularidade, você teria que fazer, por exemplo, alguma coisa que diminuísse drasticamente a fila para exame e operação do SUS. Então, um negócio que implementasse o ensino em horário integral geral, de uma hora para outra. Teria que ser um negócio grande, isso é caro e o governo está sem dinheiro. Então, assim, se você for ver o que sobra, se a política social que você fez no passado não te rende popularidade, e você não pode fazer uma grande nova, que vai gerar nova popularidade, o que você pode fazer é brigar contra privilégios, que é o que o governo está tentando fazer, mas aí a resistência é gigante. Quem tiver curiosidade de ouvir, em 2015, eu tinha acabado de virar colunista da Folha, eu fui num debate com o Fernando Henrique Cardoso, no lançamento do primeiro volume dos Diários da Previdência. Chique demais. Chique demais. Cara, até hoje não sei porque que eu tava lá, eu acho que é porque várias pessoas cancelaram. E, aliás, é legal que você está falando isso hoje, porque na última quarta-feira, dia 18 de junho, é o aniversário do Fernando Henrique. Opa, deixa aí meus parabéns para o ex-presidente. Boa ideia esse negócio de plano real. Tá fazendo 94 anos, né? E aí, nesse debate, eu perguntei pro Fernando Henrique, mas por que não tem imposto progressivo no Brasil? E ele falou assim, todo mundo sabe que tem que fazer isso, mas se você for fazer, quando chegar no Congresso, os interesses se articulam e barram. Eu tô citando literalmente, quem quiser tem no YouTube. É um negócio que todos os governos sabem que é assim. Então, por exemplo, o benefício de você taxar as apostas vai ser dividido entre milhões de brasileiros, seja pelo equilíbrio fiscal, seja porque esse dinheiro vai ser gasto em políticas sociais, etc. E você que vai ser beneficiado por isso nem vai saber que foi essa medida que te beneficiou. Agora, o custo de pagar mais imposto é sentido diretamente pelas bets, que tem muitos amigos no Congresso, porque gente com dinheiro tem grande facilidade de fazer amizade no Congresso, é um fenômeno curioso, sim, tem uma correlação estatística muito forte, entendeu? Que eu não tenho nenhuma explicação para ela. Realmente não imagino o que possa ser a explicação para isso. A mesma coisa nesse negócio da conta de luz, quer dizer, os jabutis que botaram lá, que vai fazer a conta de luz subir, são coisas que beneficiam setores econômicos muito específicos, entendeu? Então esses caras vão lá, arrumam uns amigos no Congresso, graças a um bem-sucedido esforço de networking, a arte de fazer amigos e influenciar pessoas, e aí consegue esse negócio que para eles vai render milhões, mas, enfim, vai aumentar a conta de luz para todo mundo. O que sobra para o governo fazer é isso que ele está tentando fazer e é muito difícil. Como disse a Maria Hermínia, está um cenário bem hostil para você tentar uma inovação progressista, como ela diz, né? E a gente chegou num ponto que já tinha ultrapassado esse debate, que é o fato de um empresário ter a coragem pelo amor de chegar num jornal numa segunda-feira e dar uma entrevista dizendo que é um desastre contratar no Brasil porque as pessoas estão viciadas no Bolsa Família. O autor dessa pérola é o Ricardo Faria, rei do ovo. Eu vou manter meu réu primário aqui. Deixa ele manter o réu primário, porque ele vai perder o réu primário no terceiro bloco. Hoje as pessoas voltaram a ter coragem de dizer esse tipo de coisa. Então, assim, voltando na pesquisa do Felipe Nunes, de que as pessoas perderam o medo de ficar sem as políticas sociais, eu não teria perdido esse medo se eu fosse elas, não. Bom, com isso e mandando o rei do ovo calar a boca, como disse o Celso, se seu apelido é rei do ovo, põe o ovo onde você quiser. A gente encerra o segundo bloco do programa por aqui. Vamos fazer um rápido intervalo. Na volta, vamos falar da família Bolsonaro, família Metralha. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Celso, vou começar com você. Vou usar a força e começar com você, Celso. Estou disposto a usar a força. Chocante essa entrevista do rapaz, né, do senador. São tantos escândalos sucessivos que a gente é capaz de esquecer disso daí. Não devemos, certo? Pois é. Bom, antes de mais nada, você falou senadora, eu acabei lembrando. Cara, Darcy Ribeiro já foi senador pelo Rio de Janeiro, né? E hoje é o Flávio Bolsonaro, senador do Rio de Janeiro. Você precisa de um resumo de o que deu errado, né, cara? É verdade. Enfim, o Flávio Bolsonaro deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, já marcando um golpe para o ano de 2027. Então, quem quiser saber quando vai ser o próximo golpe, está marcado aí. Segundo o Flavinho, para que algum candidato de direita receba o apoio do Bolsonaro, ele vai ter que prometer não só bancar a anistia de todos os golpistas, como, aliás, o Caiado já fez, o Zema já fez, eu acho. O Zema fez e o Tarcísio, essa semana com o Bolsonaro, foi obrigado a falar iuhu, né? No evento, o Bolsonaro mandou ele fazer iuhu e ele fez. Eles estão totalmente amestrados. Segundo Flavinho, para que algum candidato de direita receba o apoio do Bolsonaro no ano que vem, ele vai ter que prometer não só bancar a anistia de todos os golpistas, como também dar um golpe de Estado se o Supremo julgar a anistia inconstitucional, como ela obviamente seria.
Vocês não precisam acreditar nas minhas palavras, vocês podem ir lá ler a entrevista dele na Folha. Os entrevistadores, inclusive, perguntam, mas o que o governo pode fazer para obrigar o Supremo a não declarar inconstitucional? Ele diz, tem que ter uma solução, uma coisa pela força, né? Não que ninguém queira isso, pelo amor de Deus, não é uma ameaça, mas ele deixa claríssimo que, assim, tem que ser um presidente Que é uma ameaça. que esteja disposto a dar um golpe no Supremo para garantir que o Bolsonaro e a quadrilha dele não paguem pelos seus crimes. Bom, o Flávio Bolsonaro tem fama de moderado, mas isso é um pouco função... Bom, em primeiro lugar, o meio em que ele vive, né, cara? Quem que não é moderado? Bom, se qualquer cidadão aleatoriamente joga no meio da família Bolsonaro, ele é o mais moderado, né? E isso é um pouco a função da divisão do trabalho dentro da organização da família Bolsonaro, né? O Eduardo faz a ponte com a Internacional de extrema-direita, o Carluxo cuida das redes sociais, o Renan combate o sistema balneário Camboriú... E o Flávio cuida dos negócios da família. O Steve Bannon do Flávio é o Queiroz. Queiroz é bem representativo do tipo de coisa que o Flávio faz dentro da família. E o Queiroz, é bom lembrar, não era do Flávio, era do Jair, como ficou provado pelo cheque dele para Michele. Enfim, o bolsonarista que mente que é moderado já deixou claro que exige um compromisso de golpe como condição para o apoio do Bolsonaro ao candidato que vai mentir que é de centro-direita em 2026. Agora, eu quero agradecer muito o Flávio Bolsonaro. Ele fez um imenso favor ao debate público brasileiro, que foi deixar isso claro. Se você votar no candidato apoiado pelo Bolsonaro em 2026, você está votando no golpe de Estado. A nossa grande esperança era que 2022 fosse a última eleição que fosse um plebiscito sobre golpe. Mas, infelizmente, não vai ser o caso, porque a direita brasileira não conseguiu se organizar melhor do que isso. Não conseguiu apoiar uma repressão efetiva aos golpistas, que, inclusive, investigasse os políticos bolsonaristas que apoiaram o golpe. Eles estão aí, estão articulando. E, enfim, o Brasil não conseguiu sair desse estágio, que era uma esperança que a gente tinha. A próxima eleição também vai ser plebiscito sobre golpe. E o Flávio deixou isso claro. Se você votar em quem o Bolsonaro apoiar, você está apoiando um golpe de Estado para garantir que o Supremo livre todo mundo do último golpe da cadeia. Eu acho só que o apelo desse problema na próxima eleição vai ser muito menor. Ou seja, defender a democracia vai falar, isso aí já passou. Pode ser que seja. Por isso que eu acho importante a gente falar dessa entrevista hoje aqui. Todo mundo vai fingir que essa entrevista não aconteceu. Vocês podem contar. Porque o que era óbvio de acontecer agora? A imprensa toda está indo atrás do Tarcísio, do Zema, do Caiado, dizendo você topa dar um golpe se você der anistia para o Bolsonaro e o Supremo disser que é inconstitucional. Entendeu? Essa era a pergunta que tinha que ter sido feita no dia seguinte para os caras. Os caras não podem falar em público sem alguém cobrar isso deles. Está acontecendo isso? Vocês viram isso acontecer? Não aconteceu. E eu acho que não vai acontecer. Então vai ter um esforço para fingir que isso aí foi uma besteira que o Flávio falou. O Flávio é doidão. Olha só, a gente achava que ele é moderado, mas na verdade ele é mais maluco do que o Carluxo. Ele foi cooptado pelo sistema de balneário Camboriú, alguma coisa dessa. Vai todo mundo tentar passar a cascata de que isso não aconteceu. A mensagem sobre essa entrevista do Flávio vai ser: não acredite no que seus olhos viram. Mas seus olhos não estavam mentindo para você. Você realmente viu o filho senador do ex-presidente dizendo que para o ex-presidente apoiar alguém ano que vem, o cara vai ter que apoiar um golpe de Estado. É isso. E aí, sejamos honestos, alguém aqui de sã consciência acredita que algum desses cidadãos aí, tão elogiados em programas passados, que disputam o cargo de puxa-saco oficial do Jair, alguns desses caras se absteria de prometer esse golpe? Vai dizer, não, Jair, realmente aí eu acho que você foi longe demais e não vou poder apoiar você não, vou entrar para frente ampla. Vocês acham que isso vai acontecer, meus amigos? Claro que não, cara. Agora, se eles vão fazer depois, a gente não sabe, mas eu tenho certeza que eles vão prometer pro Bolsonaro que se o Supremo não topar, eles vão dar um golpe. Ou eles vão dizer que tem um conchavo com alguém no Supremo. Enfim, mas o que não vai acontecer é que esses cidadãos, Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado, vão chegar agora e dizer, aí é foda, Flávio, aí não vai dar. Assim, eu posso ser de direita, eu posso ser de direita bem radical, mas eu não vou dar um golpe de Estado. Nenhum deles veio dizer isso no dia seguinte. Então eu acho isso pedagógico, Flávio. Acho que você fez um favor pro seu país, o primeiro em uma vida desnecessariamente longa que você teve até agora. Porque, assim, se isso passar, se todo mundo fingir que isso não aconteceu, é apoiar o golpe. Se você não chamar atenção pra isso, você tá apoiando. Se você fingir que isso foi só um destempero do Flávio, que, aliás, não tem reputação de destemperado, ao contrário do pai, enfim, Pelo contrário, ao contrário dos irmãos, você tá bancando um golpe, meu amigo. Entendeu? Você pode contar qualquer cascata que você queira dentro da sua cabeça sobre ser moderno, moderado, democrata, liberal, o que for, mas não, você é um puxa-saco de golpista, entendeu? Tanto quanto a Carla Zambelli. Aqui a gente fala. Ana Clara,
Fernando, antes de qualquer coisa, eu queria fazer uma errata aqui em relação ao episódio passado, quando a gente estava comentando sobre o depoimento do Braga Neto. Eu falei erroneamente que o fato de ele mentir no depoimento poderia prejudicá-lo no processo. E eu fui alertada por vários ouvintes, a gente tem uma audiência tão qualificada, vários ouvintes entendem bastante direito penal e vieram me alertar que, na verdade, os réus eles podem tanto silenciar quanto mentir, dizer o que eles quiserem nos depoimentos. Quem não pode mentir é testemunha. Então, fica aqui a minha errata e agradecimento a esses ouvintes tão atenciosos. Ninguém me xingou de burra, foi super educado. Aqui, como a gente não é réu, a gente é testemunha, a gente não pode mentir. Não é? Testemunha da história. Exato. Que infame. Vamos lá, errata registrada. Muito bem, Ana Clara. Obrigado aos nossos ouvintes. Vamos lá. Bom, eu acho que essa entrevista, ela é mais um capítulo desse tema que a gente fala aqui já há algum tempo, alguns meses, que é o acirramento dessas primárias da direita. A gente está no momento em que o PIB, a Faria Lima, né, no caso, o mercado, eles estão talvez no seu ponto de maior insatisfação com o governo, depois do decreto do IOF, e eles querem forçar uma organização que ainda não há na direita sobre um nome para concorrer em 2026 contra Lula ou quem quer que venha no lugar do Lula, caso ele não concorra. A entrevista que o Flávio dá para a Folha de São Paulo, em que ele menciona o uso da força, eu acho que ela tem vários significados, não é uma entrevista aleatória, ela foi pensada para esse momento. E eu acho que o principal significado é ele dar o recado deixando bem claro que o nome que vier com o apoio do Bolsonaro, ele vai ter que ser um nome disposto a tudo. E se o Tarcísio quiser ser esse nome, que é o nome que o mercado quer, ele vai precisar começar desde já a subir o tom. Então essa entrevista, ela também pode ser lida como um recado para o Tarcísio, nesse momento. E por que que o bolsonarismo não acha que o Tarcísio está alinhado? Porque se ele está passando esse recado é porque ele acha que o Tarcísio não está alinhado. Bom, por incrível que pareça, o bolsonarismo não acha que o Tarcísio abraça as pautas caras ao Bolsonaro. Eles não acham que o governo dele em São Paulo deu o espaço devido ao Bolsonaro. Ou seja, apesar do Bolsonaro despachar no Palácio dos Bandeirantes, colocar o Derrite na Secretaria de Segurança Pública, mil coisas, eles acham que não há o espaço devido. Eles acham que o Tarcísio ir às manifestações pró-anistia foi pouco. Eles acham que o Tarcísio conseguir assinaturas para anistia no Congresso foi pouco. Eles querem que ele verbalize críticas ao Supremo, por exemplo, coisa que ele não fez. Então, assim, essa entrevista não é um recado para Michele, não é um recado para Eduardo, é um recado para o Tarcísio. E além da pressão da Faria Lima, outro ponto que motiva essa movimentação do bolsonarismo nesse momento são as pesquisas que mostram um cenário muito embolado caso Michele ou Eduardo concorram. Na Michele, eles não confiam, o Bolsonaro, os filhos e tal. E o Eduardo tem tudo para ficar enroladíssimo com a justiça depois da saída para os Estados Unidos e essa tentativa de ele se colocar como articulador desses ataques dos Estados Unidos ao Supremo. Então ele passou, inclusive, a ser investigado, coisa que ele não era. E as pesquisas mais recentes da Quest, inclusive o Felipe Nunes falou no Roda Viva, mostram o Eduardo como o candidato mais fraco do campo bolsonarista. Isso já vinha sendo apontado, né? Ele é, de todos esses possíveis candidatos, ele é o mais fraco, mais vulnerável, né? Depois que o Bolsonaro foi eleito, a gente não pode duvidar de nada nesse mundo. Porque se Deus não existe, tudo é possível. Se Bolsonaro foi eleito, tudo é possível. Agora, a gente não sabe como que o Tarcísio vai reagir a esse chamamento, na verdade, que foi essa entrevista. Se ele vai atender às demandas, porque ele, na verdade, tem relação com os ministros do Supremo, em especial com Alexandre de Moraes. Então, abraçar o discurso significa romper com a outra parte. E não é somente romper na narrativa, significa romper se, de fato, ele concorrer e for eleito. Porque daí significa dar o indulto e depois aguentar as consequências, sejam elas quais forem. Mas a Faria Lima, eu acho engraçado isso. Eles estão fazendo a seguinte conta. O eleitorado está dividido, como em 2022, e quem vai decidir em 2026 é um pequeníssimo, bem pequeno centro
que não tem necessariamente um compromisso ideológico com um lado nem com o outro, né? E que só votou no Lula em 2022 porque não tolera o Bolsonaro e que votaria no Tarcísio em 2026 porque ele não é Bolsonaro. É isso que a Faria Lima pensa hoje. De todas as pessoas com quem eu tenho conversado, isso é uníssono. Esse centro que eles acham que tá volátil é um centro que poderia votar tranquilamente no Tarcísio, porque o Tarcísio não tem o sobrenome Bolsonaro. Mas para o Tarcísio concorrer com o apoio do Bolsonaro, e ele só vai concorrer com o apoio do Bolsonaro, sem o Bolsonaro ele não vai, ele vai ter que fazer uma campanha ultra-bolsonarista. Porque senão corre o risco de ele ficar que nem o Ricardo Nunes na campanha pela Prefeitura de São Paulo, com Bolsonaro sabotando a campanha do próprio aliado por achar que ele não é o mais radical da turma, entendeu? E carregando essa mala pesada, que é o Bolsonaro, o Tarcísio corre o sério risco de perder essa pecha de moderado que a Faria Lima e muita gente gosta de dizer que ele tem. E aí vai entrar na conta dele todo o passivo desse pessoal, 8 de janeiro, militares, anistia, enfim, tudo isso que não dá pra fingir que não faz parte do pacote. Então a Faria Lima acha que é tão fácil você colocar o Tarcísio lá, fantasiar ele de centro-direita, sendo que você vai ter um bode na sala que pode estar preso, mas o discurso não está preso. É isso mesmo. Tarcísio é da cintura para cima, Centrão, da cintura para baixo, Bolsonaro. Ele quer fazer esse equilíbrio e é difícil mesmo. Ele vai ter que fazer mais do que Yahoo, pelo jeito. Yahoo! Que o Bolsonaro mandou ele fazer Yahoo no evento lá no interior de São Paulo. E ele fez. Encerramos o terceiro bloco do programa por aqui. Fazemos um rápido intervalo. Na volta, Kinder Ovo. Já voltamos. Muito bem. Estamos de volta. Direto e reto, Mari Faria. Pode soltar aí. Eu vivi o auge dessa guerra, eu vivi o auge da milícia digital, sabe? Depois de tudo que eu passei, de tudo que eu vi, de tudo que eu vivi, eu não faço mais Alexandre planos. Frota. Eu só quero cuidar das pessoas, mais nada. Porque eu peguei isso pra mim. Caraca, ele fala quanto pior o personagem. Vê se eu vou acertar Celso Amorim. Não vou acertar Celso. Celso acertou. Quanto mais brilhante o personagem, maior a chance dele acertar. Ele é atual vereador de Cotia pelo PDT? Nossa, legal. Eu nem sabia disso. Alexandre Frota, em entrevista ao Self-Service no YouTube. Ex-deputado federal e atual vereador em Cotia. Caramba, Alexandre Frota. Bom, depois deste momento épico de Celso Rocha de Barros, que disparou na liderança, vamos para o Correio Elegante, o melhor momento do programa, o momento de vocês. Eu vou começar, então, com a mensagem do Thales Augusto, mandou pelo Spotify. Fui pego de surpresa com a notícia da prisão do Gilson, ex-ministro do Bolsonaro. É mês junino, recordo que ele é sanfoneiro e ouvi, para minha infelicidade, ele tocando Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Criou-se uma dúvida, quando Bolsonaro for preso, o que será pior, a prisão em si ou ouvir o sanfoneiro todo dia? Forte abraço, sou fã de vocês três. Muito bom. Muito boa. Valeu, Thales. Thales Augusto tem nome de filósofo grego e imperador romano. Thales Augusto. Perfeito. Esse é imponente. É. A Júlia Fernando mandou o seguinte e-mail. Queridos, escuto o foro desde 2022, quando entrei no curso de Relações Internacionais na Unesp aos 18 anos. Na segunda-feira, 16 de junho, completei 21 anos. Parabéns! E ficaria muito feliz em receber um parabéns de vocês. Eu já me antecipei. Atualmente, estou fazendo intercâmbio no Chile e sinto muita falta de ouvir gente falando em português. O foro é uma companhia essencial por aqui. Aproveito para mandar um beijo e um abraço para o meu pai, Caio, e para o meu namorado, Lucas, que conheceram o programa através da minha insistência. Parabéns pelo trabalho de excelente qualidade de sempre e abraços para esse trio fantástico. Júlia, parabéns de novo. Parabéns, Júlia. Feliz aniversário. E obrigada por... Boa sorte aí no Chile, deve ser muito legal. Parabéns, Júlia. E que inveja, ela tá fazendo quantos anos? 21? Que maravilha fazer 21 anos. E obrigada por angariar novos ouvintes, como seu pai e seu namorado. Excelente. Muito bem.
No YouTube, @PatriciaFreitas3868 postou: Ana maravilhosa, eita mulher poderosa, Celso como sempre impecável, não perco nenhum foro, faço meus trabalhos artísticos enquanto ouço e aprendo muito com vocês. Pena que meu marido não quer ouvir comigo, uma decepção no meu casamento. Pô, marido da Patrícia, que isso, rapaz? Vamos seguir o exemplo do namorado da Júlia. Exatamente. Patrícia, vou fingir que eu nem fiquei com inveja que você não citou meu nome, só citou a Ana maravilhosa e o Celso sensacional, tá bom? Pois é. Tá certo, eu acho que você tá certíssima. A gente vai encerrando então o programa de hoje por aqui. Se você gostou, não deixe de seguir e dar 5 stars pra gente no Spotify. Segue no Apple Podcast, na Amazon Music, favorita na Deezer e se inscreva no YouTube. Você também encontra o episódio no site da Piauí. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. A coordenação geral é da Bárbara Rubira. A direção é da Mari Faria, com produção e distribuição da Maria Júlia Vieira. A checagem é do Gilberto Porcidônio. A edição é da Bárbara Rubira e do Thiago Picado. A identidade visual é da Amanda Lopes. A finalização e mixagem são do João Jabassi e do Luiz Rodrigues. Da Pipoca Sound, Jabassi Rodrigues, que também são os intérpretes da nossa melodia tema. A coordenação digital é da Bia Ribeiro, da Emily Almeida e do Fábio Brizola. O programa de hoje foi gravado na minha casa em São Paulo e no Estúdio Rastro do Dani Di, no Rio de Janeiro. Eu me despeço então dos meus amigos. Tchau, Celso. Até amanhã, até sábado agora, amanhã. Bem-vindo à província. Até mais, Fernando. Até sábado. Nos vemos sábado. Tchau, Ana. Até sábado. Tchau, Fernando. Tchau, pessoal. Até sábado. Esperamos todos vocês que puderem. Isso aí. Quem estiver em São Paulo, por favor, apareça lá. Quem não estiver, uma ótima semana. E até a semana que vem.